Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje vamos falar de séries de televisão, vamos falar da série do momento que passa na Netflix. Estou a falar de Adolescence, ou em português, Adolescência. Esta série é uma minissérie em 4 episódios e está a ser muito falada por 2 grandes motivos. Deveria haver um terceiro que infelizmente não há, e já vamos falar nisso. Os 2 grandes motivos é que a série tem 4 episódios, cada episódio é gravado como um plano de sequência, ou seja, começa a gravar e não há cortes, ok? A câmara anda a rodar, segue os atores, entra numa sala, sai por uma janela, a câmara não para de gravar. Portanto, o que significa que os atores têm que decorar o texto todo, não se podem enganar, porque se enganarem, eles têm que repetir tudo do início. E é muito, muito difícil de conseguir uma coisa destas e esta série conseguiu. A outra razão é o ator jovem que supostamente é o assassino desta série, o jovem ator Owen Cooper, que é o seu primeiro papel e faz um trabalho espetacular, principalmente no terceiro episódio, que é focado praticamente nele. E quando eu digo que deveria haver uma terceira razão, e infelizmente não há, é que deveria ser espetacular. Esta história é incrível. Infelizmente não é. É um tema muito sério, muito atual, mas a história acaba por ser bastante fraca para facilitar a execução técnica do plano de sequência. Achei bastante interessante. Cada história passa-se num sítio diferente e foca-se num grupo de pessoas diferentes. Dá grande destaque a pessoas diferentes. Por exemplo, o primeiro episódio dá destaque aos 2 polícias que estão a investigar o caso e que vão buscar o jovem Jamie Miller, que é acusado de matar uma miúda de 10 anos ou 11 anos, e depois acompanham a viagem toda até à esquadra da polícia. Depois ali pelo meio mostra outras pessoas, mas sempre focado na parte dos polícias e um pouco também nos pais. E é interessante porque mostra o processo todo de como é que funciona uma apreensão de um suspeito, o processamento do mesmo, a entrevista com o advogado, etc. O segundo episódio já se foca também nos polícias, mas também nos professores e na escola onde a nossa personagem conheceu a sua vítima. Eles eram colegas e nesta tentativa é tentar perceber o porquê dele ter cometido o assassinato. Porque esta história é bastante simples e eles logo no primeiro episódio te dizem: ele é o assassino, temos provas, e mostram o vídeo, ok? Aqui a questão é saber o porquê do ter feito e onde é que está a arma do crime. Portanto, este segundo episódio é na escola, foca-se também nos polícias, mas nos colegas dele também e nos professores, para tentar perceber o porquê e onde é que está a arma. O terceiro episódio, e é aquele de grande destaque, passam-se 7 meses, o Jamie está numa instituição de correção para jovens há 7 meses à espera de julgamento. E nota-se aqui a interpretação do ator mudou um bocadinho e torna-se mais profissional. No primeiro episódio é um choro um bocado forçado e quando ele demonstra medo é assim um bocadinho forçado, mas aqui ele está ali há 7 meses a lidar com jovens delinquentes, então a personalidade dele mudou um pouco e tornou-se mais agressivo. E então foca-se nele e na psicóloga que lhe está a fazer a entrevista para avaliar realmente se ele tem um problema psicológico, se tem um problema mental, se está perturbado, se não, se tem ali alguma coisa de assassino dentro dele. Praticamente o episódio todo é eles os 2 dentro daquela sala e a câmara a rodar entre eles. Ali seria fácil eles fazerem cortes por trás da cabeça das pessoas, normalmente é assim que se faz. Não o fizeram, poderiam-no ter feito. Termos técnicos brilhante, para nós como espectadores não interessa nada, só dificulta o trabalho do ator quando há forma de cortar sem que o espectador se aperceba, ok? A nível técnico, como estudante de cinema ou estudioso da arte do cinema, bravo. E aqui a interpretação do jovem ator é incrível, tenho que admitir, tanto ele como a atriz que faz de psicóloga são maravilhosos, realmente está muito bem feito. O quarto episódio já se passa um ano depois, estão a semanas do julgamento, ele continua preso e foca-se na família dele, no pai, na mãe e na irmã. É o lado talvez o episódio mais humano em que mostra como é que uma atitude de um jovem, uma atitude irrefletida e permanente e grave, pode afetar uma família inteira. Eles sofrem muito por aquilo que o filho fez, a carrinha do pai é vandalizada, eles são constantemente abordados com a situação do filho, umas pessoas contra, outras a favor com aquilo que o filho fez, etc. É o episódio com mais coração, ok?
Tecnicamente a série é espetacular, está mesmo muito bem feito, os atores estão todos, de forma geral, muito bem, o diálogo também é muito bom, a questão do plano de sequência técnica é realmente espetacular e é uma série com coração. Qual é o tema que a série aborda? É o facto, e isto aqui sim importante, é o facto de muitas vezes não estarmos a controlar aquilo que os nossos filhos fazem e isso pode influenciar certas atitudes que eles têm. Ou seja, aqui a questão é, será que se eu tivesse com mais atenção, não tivesse a trabalhar tanto, mas tivesse com mais atenção ao meu filho e aquilo que ele vê na internet, ele não se deixasse influenciar por o Andrew Tate, que é aqui falado mesmo no nome dessa pessoa, e será que ele não teria feito aquilo que fez? Isto é uma questão que o pai do nosso protagonista tem, em conversa com a mãe, no último episódio, mas no segundo episódio temos o polícia que se está a afastar do filho, que também estuda na escola do nosso protagonista, não é colega de turma, mas conhecia-o, e o polícia vê que o filho se está a afastar, então tenta se aproximar dele para não deixar que aquilo aconteça também com ele, ok? A questão aqui é que a série não tem qualquer plot twist, não tem qualquer será que fez, será que não fez? Ele fez realmente, aqui a questão é saber o porquê. É uma questão de nós somos colocados em cada episódio como se fôssemos um ator, uma personagem muda que está ali, quase a interagir com eles, a imersão é quase total, mas realmente a história não tem muito sobressalto, não tem sustos, não nos cria ansiedade, nada disso. É uma excelente experiência, mas em termos narrativos fica um bocadinho aquém, achei bastante fraca. Eles aqui deram mais atenção à técnica. Se cortarmos os planos de sequência que não nos dizem nada e não adicionam nada para esta história, nós ficávamos com um filme de 1h30. O plano de sequência é importante quando nos quer transmitir algo. Quando fazes tudo em plano de sequência pode não correr muito bem, apesar de ser uma experiência bastante interessante. A cena da entrevista do terceiro episódio, já tínhamos uma coisa semelhante na série também da Netflix dos irmãos Menendez, em que um dos episódios eles estão a ser interrogados os dois e todo o interrogatório ou a entrevista é feita em plano de sequência, sem cortes. Teres uma série normal e que depois metes aquele episódio ali causa impacto, ok? Porque estás a puxar pelo improviso do ator e as coisas são mais orgânicas e mais reais. Tens também outro plano de sequência também de uma série da Netflix que eu adoro, que é A Maldição de Hill House, em que um dos episódios mostra um plano de sequência em que tu consegues mais ou menos perceber onde é que há os cortes, onde é que poderá haver os cortes. É uma série de terror em que há um plano de sequência que passa pelas personagens todas da família. Eles têm vários filhos e até uma criança bastante pequena e todos eles interpretam o plano de sequência de forma brutal e a câmara uma vez segue um, depois segue outro, entra em zonas escuras, que pode haver aí o corte. Em termos técnicos é mais fácil de executar porque eles têm de cortar e fazem-no. É um falso plano de sequência, mas a mim como espectador isso não me interessa. O que me interessa é aquilo que me entrega e entrega-me um aperto no coração e uma ansiedade constante naquela cena do plano de sequência. Quando fazes uma série assim, perde-se muito, ok? Os produtores e o próprio ator, que também é o ator que faz de pai, que também é produtor da série, o Stephen Graham, já tinham participado numa série que é o Boiling Point, que dizem que é uma série brutal sobre também em plano de sequência, eu não vi, mas dizem que é espetacular e é tensão constante. Mas aí faz sentido, porque se tiveres um plano de sequência todo num restaurante ou numa cozinha, é um ambiente absurdo de stress e há sempre qualquer coisa a acontecer. Nós já vimos uma coisa parecida também. Em plano de sequência, não o episódio todo, mas foi na série de The Bear. Vale pela experiência, vale. Não é aborrecido, não é. Mas não me trouxe em termos de história nada de novo. Coloca algumas questões em termos sociológicos bastante importantes, mas também não põe o dedo na ferida. Eu acho que vale a vossa atenção. Leva um sólido 7,5 pela parte de espectador, pela parte de estudioso do cinema, levará um 8,5 pela parte técnica, ok? Pessoal, já sabem, precisamos do vosso apoio, da vossa subscrição, do vosso comentário, do vosso gosto. Partilhem com os amigos do nosso canal, ajudem-nos a crescer, vamos criar uma comunidade ainda maior. Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.